Olá, boa noite, e hoje estamos em festa, não é? Estamos numa época de boas festas, estamos numa época em que cabe-nos a nós desejar-lhe um excelente Natal, que tenha muitas prendinhas no sapatinho e, acima de tudo, que não se esqueçam de fazer o seu presépio. Até já! Então vamos falar do Natal, agora neste vídeo, vai ser aqui um especial. Então, qual Natal é que estamos a falar, verdadeiramente? Pois, verdadeiramente eu não faço ideia, porque o que eu saiba isso não existe. Pois, e será que estamos a falar do Natal do Ocidente? Será que estamos a falar do Natal da Trácia? Será que estamos a falar do Natal da Antiga Grécia? De todos os lados, não é? Um pouco de todo lado, porque de facto, bem, vamos pegar na base do Natal. E a base do Natal, tanto quanto sabemos, é o suposto nascimento de uma figura super importante da história, ou no mínimo da história religiosa, que é Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, sendo que Cristo nem sequer era o nome dele. Mas isso fica para uma outra altura. A questão aqui é... E será que nasceu nesta altura? Pois, a questão é essa. Já estamos a celebrar o Natal fora da época. Mas, acima de tudo, de estarmos a celebrar fora da época é porque é que é nesta época que se celebra o Natal. Porque não sei se têm conhecimento, mas de facto a religião católica cristã, ela tem a sua grande prosperidade, aliás, ela tem o seu boom exatamente na altura dos romanos. E nesta altura havia uma festa importantíssima nos romanos, que tomava todo o lugar, e por mais que aparecesse uma nova religião, vencer séculos de festas era difícil. Que eram as Saturnálias. Exatamente, as Saturnálias. O que é que sabes sobre as Saturnálias? Para nós explicarmos lá em casa o que é que as Saturnálias consistiam. As Saturnálias eram consideradas um dos festivais mais populares e antigos da Antiga Grécia. Era de um lado ao outro, não só na Grécia como Roma. Corria tudo o que era na zona do Mediterrâneo. Toda a zona mediterrânica europeia, a atual Europa estava completamente dominada, mesmo quando estava dominada já pelos romanos. As Saturnálias já eram. Sim, porque não deixavam de ser umas festas que escondiam um certo simbolismo ou secretismo, porque eram festas que já se festejavam antes de outras culturas. Sim. Mas Roma foi sempre conhecida por isso. Porque Roma porque Roma de alguma maneira foi um dos impérios mais inteligentes de todos os tempos, mas esta inteligência acabou por destruí-los. Eles iam conquistando e, em vez de combaterem as religiões, as tendências de cada zona, o que eles faziam, os valores de cada cultura, e faziam um sincretismo, e então aquele sincretismo acaba por se transformar e misturar com a sua própria religião politeísta, que nem sequer era deles, que era grega. Eles acabam por juntar tudo de todas as pessoas que eles vão conquistando. Mais tarde, quando determinados imperadores necessitam de instaurar uma nova religião que tem que ser disseminada por todo o lado, vai ser muito complicado combater uma tendência que eles não tinham antes, que era destruir a religião que já estava instaurada, não é? E de facto as Saturnálias eram mesmo muito importantes, porque todos festejavam a Saturnália. Quanto mais não seja porque era divertidíssima a Saturnália, certo? Sim, e Saturnálias vem de Saturno. Então, estas festas festejavam-se junto ao templo de Saturno. Sim. E Saturno este que é considerado o senhor do tempo, ou que controla o tempo, e porque o Sol, nesta altura, ingressa no signo de Capricórnio. Sim. Capricórnio, que é regido pelo Saturno. Ora. Ou seja, então havia aqui todo um culto a Saturno e uma adoração nesta altura, em que os senadores, os magistrados e os ditos serventes, ou seja, celebravam esta data e celebravam principalmente a liberdade, onde não havia qualquer estatuto social. Era o caos típico que Saturno defendia, não é? Tinha muito a ver. E eles até trocavam papéis, não é? Sim, então fala-se
há registros mesmo, em sim. que os senadores e os magistrados serviam as comidas e as bebidas para os serventes. Exatamente. Ou seja, não havia qualquer estatuto social e era esta desordem que se Sabes que eles inclusive punham determinadas máscaras, umas máscaras completamente descaracterizadas, que era exatamente para que não fossem reconhecidos como o senador ou o centurião, porque mesmo os soldados faziam isto. Os serventes tomavam o lugar dos seus senhores e eram servidos por eles. Portanto, Saturnália é mesmo muito interessante, porque a Saturnália é daquelas festas que nos aparece. E ela começa mais ou menos ali a 21, aquilo que nós chamamos 21 de dezembro, e vai até 24 de dezembro. Sim. E porquê que são estes dias todos? Porque é o grande agradecimento das colheitas em que se vai mostrar o que se conseguiu amealhar, que é aquilo que mais tarde veio a dar naquilo que se chama Thanksgiving Day, não é? E depois, até o dia 24, que era o final da grande Saturnália, que era a grande festa em que davam os presentes uns aos outros, que foram buscar aos trácios. Presentes esses que têm tudo a ver com o Yule, que é o Yule germânico, que é aí sim a tendência a fazer toda esta dádiva de presentes, porque era para celebrar a prosperidade que se estava a querer que viesse numa próxima colheita. Portanto, era muito importante. E depois vem a Brumália, não é? A Brumália, que é a 25 de dezembro, que termina a grande festividade destes dias todos de Saturnália. E quando se festeja o Sol Invictus. Ora, o nascimento do Sol Invictus, que tem tudo a ver com outro nascimento que não é do Sol Invictus, mas é também um deus solar. Ou no mínimo, o Messias, não é? O representante solar, ou não é à toa, não seja à toa que ele é representado sempre com uma auréola a toda a volta, ou seja, ele é a representação solar do cristianismo, não é? Exatamente. Portanto, faz todo sentido que ele nasça nesta altura. É pena é que isso não faça parte do livro de instruções do cristianismo, a Bíblia. É que de facto na Bíblia, não sei se tu sabes, mas na Bíblia não há uma clara noção do nascimento ou de quando nasceu Cristo. Sim, isso é muito comentado e alimenta alguma polémica mesmo nas redes sociais e nessas fontes de informação, alimenta alguma polémica porque a altura que se fala ou as condições do nascimento de Jesus não coincidem com o ambiente ou a atmosfera daquela altura. Um monte de coisas. Olha, por exemplo, no mínimo dos mínimos nós não podemos estar em 2018 porque houve um imperador que, ao ter que arranjar os anos para saber quando o suposto nascimento de Jesus foi, ele teve que enquadrar com a existência do rei Herodes. Curiosamente, o rei Herodes, que é o único rei da história do nascimento de Cristo. Porque há 3 reis que lá põem que não são reis, certo? Sim, estamos a falar dos 3 reis magos. Que não são reis e não são magos. Que eram considerados magis, ou aqueles que vinham... Mágica quer dizer astrólogo, e não mago. Sim. Portanto, mas isto são toda mais uma confusão. Isto dava um episódio de horas, certo? Não, dava. E nós não vamos estar com esse tempo todo, e se quiser pode, desse lado, acompanhar não só os artigos que nós vamos fazendo e que vão desmistificando. Eu prometo que durante os próximos dias vai ter artigos, ou se é que já não tem já alguns aí disponíveis, certo? Sobre esta altura, para desmistificar com factos. E o que é importante dizer que é com factos? Porque mesmo os factos que são usados contra nós, que não queremos ser invadidos pelo Natal, são factos que são irreais. Porque, como eu estava a dizer, na Bíblia não vem o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo aparece em Lucas e em Mateus. Sendo que Lucas, aquilo que ele diz é que há uma viagem, e essa viagem é feita por causa dos censos, que a família tinha que se dirigir para uma determinada zona para ser contabilizada pelos romanos. Portanto, há uma passagem, de facto, da Bíblia, e uma única passagem para falar disto. De facto, há uma história em que no Evangelho de Lucas se conta o caminho, muito rapidamente, um caminho que é feito em direção a Belém, na Judeia, onde eles são obrigados a ir por causa dos censos romanos. Ora, eles já lá estão. E depois, é o Evangelho de Mateus que fala um bocadinho só sobre aquele nascimento, e é numa pequena passagem, é a única passagem, e é a única passagem onde diz: e aconteceu
que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Isto está em Lucas. Quer dizer, não faz muito sentido fazer-se todo um presépio, fazer-se todo um alarido com uma série de historietas que não estão no livro de instruções. E depois dizem assim: Mário, estás a ser um desrespeitador, és um herege. E eu pergunto, quem é mais herege? Eu, que estou a basear-me em factos de um livro que não é o que eu sigo, ou aquele que está baseado em factos contra o seu próprio livro? Eu não estou contra ninguém. Sim, nós estamos a basear naquilo que está escrito, naquilo que representa de certa forma todo o conhecimento em relação a Cristo. Quando eras mais novo fazias certamente, eu pelo menos fazias o presépio. Sim. O que é que tinha o teu presépio? Aliás, em todas as escolas, no processo educativo, nós acabámos por ir fazendo. Olha, eu já fiz com a minha filha quando era mais pequenina, que remédio, lá tinha que fazer um presépiozinho em artesanato para ela levar para as aulas. Tinhas o musgo, tinhas o burro. Tinhas a vaquinha e tinhas José, Maria, Jesus. Ora, tinhas o triunvirato do costume. Yeah. Tinhas o pai de báculo na mão, ou seja, aquele que domina o sacerdócio. Tinhas a mãe ajoelhada perante o filho que nasceu. Ajoelhada porquê? Porque a mãe ou a mulher deve ser submissa. E depois tinhas a criança numa manjedoura. Manjedoura, essa que é onde os animais comem dentro de uma gruta. Que não faz muito sentido, mas isso depois, quem quiser, que faça o seu próprio sentido. E depois tinhas ao lado uma vaquinha, um burrinho, uma série de cabrinhas, pastores, montes de pastores, 3 camelos, 3 reis. E já temos aqui... E 3 presentes. E os presentes. E já temos aqui uma série de bonequinhos que fazem as delícias do consumismo hoje em dia, certo? Isso. Fazem as delícias. Qualquer dia sai tipo Pokémons à venda. O que é que eu quero dizer com isto? É que nenhum deles devia estar lá. O triunvirato ainda estou como o outro. Ou seja, claro que tem que haver o pai, a mãe e o filho. Até aí, tudo bem. Mas segundo o que está no livro de instruções da Bíblia, não há vaquinhas, não há burrinhos, muito menos há ovelhas. Temos que retirar o jardim zoológico todo de lá e fazer as coisas como elas são. Porquê? Porque das poucas passagens que diz que eles vivem numa casa da cidade de Belém, na Judeia, onde recebem a visita de astrólogos que, depois de visitarem, vão contar ao rei Herodes, que é o único rei da história, vão contar ao rei Herodes onde é que está a criança. Então quer dizer que não haviam animais na Bíblia? Na Bíblia, de facto, não há animais no suposto presépio. Isto porquê? Porque foi em 1223 que foi criado o primeiro presépio. Ora, 1223 anos depois do suposto nascimento errado de Jesus, diz-se o que é que lá estava. Porque 1223 anos depois sabia-se perfeitamente quem lá estava. E então quem o fez? Foi Francisco de Assis, mais tarde São Francisco de Assis, que cria a primeira representação. Primeiro, São Francisco de Assis não era propriamente rico. E tanto quanto se sabe, ele advogava a pobreza. Ora, ao advogar a pobreza, onde é que ele faz a primeira representação? Num estábulo. Ao fazer num estábulo, o que é que ele tem para deitar a criança? Uma manjedoura. Então, São Francisco põe o Cristo numa manjedoura, representa a mulher na sua nobre posição submissa e o pai na nobre posição de superior. E depois vai representar tudo o resto. Ora, num estábulo tem o quê? Para aquecer a criança? Uma vaca. Exato. E um asno. E as ovelhas. As ovelhas também lá estariam. Agora, no presépio não faz qualquer sentido. Primeiro, não há a presença de uma vaca, nem a presença de um asno em nenhuma história da Bíblia. Nenhuma. Mesmo nos evangelhos apócrifos, não há a presença de um asno ou de uma vaca. Depois, das ovelhas não pode ser. Até porque é muito óbvio, e está dito que quando Cristo nasce, um anjo atravessa o deserto e avisa todos os pastores que tinha nascido o Salvador. Ora, se nasceu o Salvador, eles vão todos a correr para visitar o Salvador. Ora, se eles ainda vão recolher as ovelhas para irem com eles na grande visita, quer-me parecer muito estranho que eles lá tenham chegado naquela noite.
Ou seja, não há qualquer presença também de ovelhas, as ovelhas ficarão no pasto, enquanto que eles vão fazer a dita visita. Além disso... Pasto que deveria ter sido em agosto. No mínimo em agosto, sim. Porque era quando havia mais ervas. Sim. E não só, Jesus nunca poderia ter nascido em dezembro, porque se eles andam à noite a pastar ovelhas, as ovelhas congelavam, porque aquilo é um deserto. Portanto, há aqui muitas incongruências, mas isso depois num artigo nós podemos explicar. Portanto, voltando aos animais, querem fazer um presépio? Querem fazer um presépio segundo manda as regras o manual de instruções bíblico. É muito fácil. Fazem um triunvirato de facto, pai, mãe e filho, e está. Se quiserem pôr reis, magos, não ponham, porque não eram nem reis, nem magos, e não sabemos quantos. Isso quem põe é o Francisco de Assis, mais tarde. Portanto, podem pôr um rei com 3 presentes, 2 reis com 1 presente e mais 2. Podem pôr até 10 reis com 3 presentes. Mas não são necessariamente 3 e não venham necessariamente a camelo. E no teu presépio o que é que colocavas? Caso fizesses um. Eu, se fizesse um, porque ia ficar muito pobrezinho ter só 3 figurinhas, se eu fizesse um, então eu ia procurar, segundo a Santa Sé ou o Vaticano, ia procurar o que é que eles defendem como lógica. E o que eles defendem como lógica é aquilo que eles chamam de o proto-evangelho de Tiago Menor, que é um evangelho apócrifo, descoberto 150 anos depois do nascimento de Cristo, numa altura em que os romanos se estão a revoltar, vamos dizer assim, contra o imperador, em que se vão revoltar contra o facto de estarem a destruir a Saturnália. E o que é que eles descobrem assim de repente? Milagrosamente descobre-se um livro que vem a ser atribuído a filho de Zebedeu, que é Tiago Menor. Vem a ser descoberto um suposto livro supostamente escrito por este Tiago Menor, em que explica exatamente o que é o nascimento de Cristo. É só isso. Ou seja, vem trazer tudo aquilo que é necessário para convencer os romanos a deixarem as Saturnálias e a festejarem o nascimento de Jesus. Portanto, cristianizou-se ali as Saturnálias. Cristianizou-se e controlou-se à maneira romana. Queres ver? E é por isso que o meu presépio vai ser diferente. Porque eu vou fazer um presépio e vai ter isto. Porque diz exatamente nesse evangelho, e passo a citar: e eis que de repente saiu da caverna uma multidão de dragões, com os seus olhos de serpente. As crianças jogaram gritos de terror. Então Jesus desceu até aos joelhos de sua mãe, muito hábil esta criança que acaba de nascer. Então ele nasceu e começou a andar e foi até aos joelhos da sua mãe. Desceu até aos joelhos de sua mãe, ficou na frente dos dragões e eles o adoraram e partiram. E assim se cumpriu a tarefa e a profecia de Davi: louvado seja o Senhor na terra dos dragões, de vós e de todos os abismos. Isto é o que diz o tal proto-evangelho. Portanto, o meu presépio vai ter dragões. Mas vai ter muito mais do que dragões. Sabes porquê? Porque no mesmíssimo texto, na mesmíssima passagem, Jesus não só desce até aos joelhos de sua mãe, como anda, fala e em breve está a acarinhar e a acariciar leões, pumas, leopardos. Porquê? Porque isso era típico na altura e era necessário convencer romanos a acreditarem que as Saturnálias eram menos divertidas do que esta nova festa onde se punham toda esta dedicação a uma nova religião que tinha que combater, obviamente, a antiga.
Então estivemos agora a falar da questão do Natal, a importância do Natal na altura do nascimento de Cristo e desmistificar aqui um pouco aquilo que se passou na altura. E falar da Saturnália, da Brumália. Mas também temos a árvore de Natal, que faz parte deste conjunto todo. Sim, e que as pessoas não abrem mão de nesta altura fazerem, não é? Então temos na árvore de Natal as bolinhas, temos as fitas luzes. E temos as luzes. Já fez a sua? Já fez a sua árvore de Natal? E mais do que isso, já publicou, já partilhou os nossos vídeos. Tem acompanhado, tem acima de tudo definido se quer estar desse lado e a continuar a ajudar-nos. Então para isso basta estar connosco, acompanhar-nos, divulgar, comentar e fazer a sua árvore de Natal, tal como o Jorge está a explicar, uma árvore de Natal perfeitamente cristã. Sim, é normal, é perfeitamente típica ocidental, sim, mas temos que ver a razão ou de onde nasceu a árvore de Natal. Então, vem de onde? Então estamos a falar aqui de uma questão mais celta, porque era nesta altura que se faziam, construíam-se as árvores com luzes que eram umas velazinhas com as gorduras, que eram as frutas que se penduravam na árvore e que eram as peles de animais que agora representam as fitas que nós colocámos à volta da árvore. Que no fundo tinha muito a ver com aquele agradecimento das de pedir que viessem novas colheitas e mostrar o quanto as colheitas anteriores tinham sido benéficas para... Que era uma fase de faz todo o sentido nós hoje continuarmos a fazer isso porque é uma festa tipicamente cristã. Exato. Mais uma vez, entra aqui o cristianismo, cristianiza este festival que se festeja na cultura celta e toma posse... Sabes que depois até há uma coisa muito engraçada, porque depois consegues ver explicações germânicas de que uma criancinha não tinha não sei o quê e o pai pôs uma árvore e a partir desse dia e adornaram a árvore e a partir desse dia toda a gente foi fazendo árvores de Natal. É treta, é para fazer desenhos animados, tal como faz todo o sentido nesta época do ano falarmos do Pai Natal. Então temos o Pai Natal para nós falarmos. O Pai Natal é este nosso amigo bonacheirão, gordo, vestido de vermelho, e diz-se que o Pai Natal foi criado pela Coca-Cola. É verdade? Eu acho que não é verdade. Pois. Aquilo que se fala é que veio de um cartoon, isto no século XIX, e que reflete um pouco a história do Krampus. Sim, tem a ver com o Krampus. Que era um demóniozinho que andava atrás das crianças que se portavam mal. Exatamente, tem a ver com o Krampus, tem a ver com o São Nicolau, que de santo não tinha nada, mas isso são outros 300. Tem a ver com toda uma série de histórias que estão misturadas umas nas outras, e estas histórias que estão misturadas umas nas outras são levadas pelos holandeses na altura da colonização para a América. Quando eles chegam à América, eles criam a Nova Amsterdão. Na Nova Amsterdão é colocado, mesmo no centro da Nova Amsterdão, é colocado um santo. Um santo que era descrito como esbelto, élfico, que é uma coisa que me mete alguma confusão, que é que está um elfo a fazer como santo. Mas pronto, um elfo esbelto e bonito, que era o santo padroeiro daquelas pessoas, daqueles colonos que foram e criaram Nova Amsterdão. Podia ter morrido o Pai Natal naquele dia. Porquê? Porque entretanto os ingleses tomaram conta daquilo e transformaram aquela cidade em Nova York. Deixou Nova Amsterdão. Mas há uma determinada altura em que um historiador, que vos posso dar o nome, que é Washington Trying, e este historiador cria o livro Knickerbocker History of New York. E isso vai inspirar um poeta, o Clement Moore, a fazer toda uma poesia que acaba por ser transformada num cartoon para acompanhar numa revista, que é a revista Harper's. A revista Harper's começa todos os anos a publicar aquilo, vende milhares de exemplares, graças àquele poema e àquela ideia de um senhor que vem trazer presentes para dar, vamos dizer, para dar os parabéns a alguém que se portou bem durante o ano, e vem trazer depois uns carvões para quem se portou mal. Exato, e a Coca-Cola aproveitou esse sucesso. Exatamente. Para jogar com isso a favor. Porque até então o cartoon era a preto e branco, porque é assim que eram os jornais e as revistas, não é? Até então era a preto e branco. O que é que acontece? Em 1931, muito depois, muito mais tarde, a Coca-Cola é proibida de fazer publicidade que metesse crianças. Ou seja, como aquilo estava provado ter
uma determinada quantidade de cocaína não podia ser vendida a crianças. Então o que é que acontece? Em 1931 a Coca-Cola faz todo um processo. Não há crianças mais. O que é que há? Um gordito, bonacheirão, que aí vai ele vestido de vermelho, entra em casa, deixa ficar as prendas, tal como no cartoon, só que agora vai de vermelho e em vez de devorar uns lindos biscoitos e beber um copinho de leite, ele senta-se na poltrona a beber Coca-Cola. E chega. Foi o maior sucesso publicitário de todos os tempos. Exato, e ainda hoje fala disso. Sim, e ainda hoje esse mesmo reclame, esse mesmo spot publicitário é refeito todos os anos. Foi um sucesso a nível de marketing. Sim. E temos aqui a figura gorda do Pai Natal. Que vem de um elfo, que era fininho. E porquê? Porque o Thomas Nast, aquele que faz o desenho, era da Bavária. Não sabia nada de coisas nórdicas, nem de Krampus, não sabia nada dessas coisas. E disseram-lhe assim, o São Nicolau é assim, tem meio élfico. E então o que é que ele desenha? Ele lembrou-se que na Bavária, aqueles seres das florestas eram o quê? Gnomos. Então põe-no baixinho, gordinho, com um chapéu bicudo. Era o elfo dele. Mas lá está. Infelizmente, podia ser magrinho. Ainda bem, olha, ficou este senhor. Sim. Ficou este Pai Natal. Este Pai Natal que eu espero que, se portou bem, lhe leve prendas. Eu espero que, se portou bem, receba o melhor das festas. Não é necessário dizer que temos que respeitar as festas uns dos outros. Não é necessário dizer, até porque ninguém está desse lado a respeitar as nossas, nem na televisão a respeitar as nossas, ou a respeitar seja o que for. Cada um faz exatamente aquilo que quer. Acima de tudo é preciso questionar aquilo que nós estamos a festejar, principalmente. O que é importante é ter a mente cheia de informação. Se eu tiver a minha mente cheia de informação, eu faço as minhas decisões. A questão é, porquê que eu vou festejar o Natal só porque é uma tradição? É a favor da tradição tauromáquica? Eu não. E isso é extremamente importante de ver, que aquilo que é uma tradição deve ser questionado todos os anos. Então qual é a razão de estarmos a festejar isto? Eu vou-te dar a razão. A lógica é que lá em casa estão a pensar, é uma época de amor. Tudo bem. Mas o único amor que certamente vai ver a pontilhar a sociedade nesta época é o amor pelo dinheiro, o amor pela venda, consumismo. O amor pelo consumismo, o desamor das pessoas que não se veem há montes e montes e montes de meses, que de repente já são amigos outra vez. Isso não é amor, é hipocrisia. Bem, se esta é uma altura de amor, se esta é uma altura de juntar, de nos encontrarmos com aquelas pessoas que gostamos, seja por isso, e então vamos falar exatamente da altura certa para ajudar. E se estiver desse lado a ajudar, vai ajudar-nos a ajudar. Pode ver na Elpo, nós neste momento já estamos a apadrinhar uma criança e já a caminho, digo eu, ainda não revi como é que estão os novos patronos, mas já a caminho, se calhar, da segunda criança. Pode acompanhar isso em portugalmístico.com/canal, onde vai poder não só ver em que situação é que estamos, mas também todos os vídeos que nós vamos fazendo, organizados e dispostos de uma forma simples para que possa ter acesso. Entretanto, se utiliza o YouTube, pode também subscrever no YouTube o nosso canal e, além de tudo, e acima de tudo, pode também partilhar e fazer parte da comunidade. Da nossa parte, não querendo de todo estragar-lhe o Natal, fica o meu desejo, o nosso desejo, de um excelente novo ano. Continuação, e tenha uma excelente noite.